tarde, meninas. Glória a Deus, mais uma reunião de mulheres aqui reunidas. Nossa primeira reunião presencial. Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Poder ver todas vocês e receber vocês que estão nos assistindo aí de casa também. Que o Senhor possa falar com vocês essa tarde. Você que veio preparada, abra a sua palavra em 2 Crônicas 7. Em 2 Crônicas 6, capítulo antes, no versículo 12, fala sobre a oração de Salomão. Salomão se colocou diante do Senhor para orar pelo povo de Israel. E no capítulo 7, quando acaba a oração, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Olha que maravilha, no final da oração de Salomão pelo povo, a glória do Senhor encheu a casa. No 3 diz assim no final: Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E qual o resultado dessa oração? Qual o resultado da glória do Senhor invadir aquele lugar? Olhem só no 7,15. O Senhor diz: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então eu creio que as nossas orações neste lugar, neste momento, já estão sendo ouvidas pelo Senhor. Eu creio que a glória do Senhor, a presença do Senhor já está invadindo este lugar. O Espírito Santo já está trabalhando em cada coração nesta tarde para receber a palavra, para adorar ao Senhor. Porque a palavra diz, e eu creio, nessa tarde, os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos do Senhor estão atentos a tudo aquilo que nós iremos dizer esta noite. Bendizendo ao Senhor, ouvindo a palavra. Amém, queridas? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos nesta tarde. Estamos todos reunidos aqui em teu nome, Pai, para te bendizer. Então nós clamamos por tua presença neste lugar, a presença do teu doce Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Faça a tua obra nas nossas vidas essa tarde. Fala aos nossos corações. Se manifesta de uma forma sobrenatural. Nós ansiamos por ti, Senhor. Então vem neste lugar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridas? Vamos adorar ao Senhor então com os nossos louvores. Amém, glória a Deus, que nós possamos nos alegrar no Senhor nessa tarde, entoando louvores ao seu nome, podendo adorá-lo, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós temos fome da tua presença, nós temos fome de ti, Senhor. Se alegre conosco nesse lugar, Jesus. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar.
vou me encher da tua palavra. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti. Se eu buscar teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Nós adoramos o teu santo nome nesse momento, Pai. Nós queremos declarar o quão grande o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesse momento, Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só o Senhor é digno. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos dado a vitória. O Senhor tem nos livrado, Pai. Nós queremos engrandecer o seu santo nome nessa hora, Pai. Nós queremos declarar mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer. Declare com fé no Senhor por tua obra em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor é aquele que nós podemos confiar, Jesus. O Senhor é aquele que nós podemos, Pai, colocar nossas esperanças. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor nessa tarde. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor a todas as minhas queridas irmãs, primeiramente as que estão aqui, e aqueles irmãos ou irmãs que também estão assistindo essa live. Que Deus te abençoe nessa tarde, que o Senhor possa falar conosco, amém? Eu estou muito feliz de poder estar aqui ministrando. Ministrar a palavra do Senhor é uma coisa que me alegra muito. E eu me lembro da primeira vez que eu ministrei louvor. Foi há 18 anos atrás, foi quando eu praticamente comecei meu ministério, numa igreja bem pequenininha. Tinha só o microfone, uma caixa de som e de vez em quando tinha um violão, mas geralmente era assim. E foi ali que Deus começou a me encorajar a fazer a obra dele. E eu digo para vocês, de lá para cá, né, foram 18 anos. Quão longa foi a caminhada, né? Quantas coisas eu não aprendi. Sou grata a Deus por Ele me dar a oportunidade de fazer a obra dele. Muitas vezes a gente se limita, muitas vezes o Senhor quer usar as nossas vidas. E às vezes a gente olha para nós mesmos, para dentro de nós, a gente fala: nossa, mas eu tenho tantas limitações, né? O que será que eu poderia fazer para o Senhor? Deus tem um chamado e um propósito específico para cada um de nós. É claro que muitas pessoas escutam o chamado do Senhor, mas não obedecem. Porque tem medo, porque tem receio, porque tem reservas, porque priorizam outras coisas. Mas isso que eu estou dizendo tem muito a ver com a palavra que vai ser ministrada nessa tarde. E eu gostaria que você tomasse isso no teu coração. Se você está aqui é porque o Senhor te escolheu. Se você está ouvindo essa palavra é porque o Senhor te escolheu. E Ele te capacita para realizar a obra dele. Basta você apenas se dispor. Amém? Para realizar a obra do Senhor. E eu tenho certeza que existiriam muitas pessoas que poderiam estar aqui pregando, que pregariam inclusive muito melhor do que eu, né? Mas o Senhor não escolhe aquele que é o perfeito. O Senhor não escolhe aquele que é o que tem a melhor desenvoltura. O Senhor simplesmente escolhe aquele que se dispõe, que diz: Senhor, eis-me aqui. Porque não é a nossa capacidade, mas é o Senhor nas nossas vidas. É o Senhor que nos capacita. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, o verso 17. Essa ministração ela fala a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu vou ler apenas esse versículo, mas depois em casa, com calma, vocês podem ler todo o capítulo, os capítulos seguintes também, porque a história vai dando seguimento
os capítulos seguintes. E aí você consegue entender todo o contexto da história. Mas durante a ministração a gente vai navegar em vários versículos do livro de Neemias e a gente vai conseguir entender o contexto dessa história, amém? Livro de Neemias, capítulo 2, verso 17, que diz assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões estão destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Essa aqui é uma tradução mais atual, né? Na sua Bíblia pode ser que esteja um pouco diferente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nada do que nós estamos fazendo aqui, Senhor, seria feito se não fosse a Tua presença nas nossas vidas. Então, nos dirige nessa tarde, para que a Tua palavra seja pregada, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor, para que o Senhor venha visitar cada coração, para que o Senhor venha encher cada coração nessa tarde, Senhor, de fé, de esperança, de ânimo, Senhor, derramando um ânimo novo sobre a vida dos Teus servos. Eu creio, Senhor, que aqueles que abrirem o coração nessa tarde, Senhor, estejam onde eles estiverem, eles serão visitados pelo poder do Teu Espírito Santo. É isso que oramos e cremos no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Essa palavra, ela faz ferver o meu coração, porque quando você começa a estudar o livro de Neemias e entender, né, como que tudo aconteceu, como que a reconstrução dos muros de Jerusalém aconteceu, você vê que tudo começa num homem que se dispôs para fazer a vontade do Senhor. Neemias, ele estava numa posição de conforto, ele estava numa posição tranquila, ele estava lá como funcionário do rei da Pérsia. Nada estava faltando para ele estava numa posição muito confortável, inclusive ele era um dos homens de confiança do rei. Ele estava numa posição que ele não precisaria se preocupar com o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Mas quando ele soube da situação da cidade, que os portões estavam queimados, que os muros estavam destruídos, aquilo bateu fundo no coração dele. E Deus não precisou chegar nele e falar: Neemias, vai lá, edifica para mim. Ele simplesmente escutou a situação da cidade, ele falou assim: eu vou me dispor para o Senhor. E num primeiro momento, a atitude dele foi chorar, foi orar, foi jejuar, foi se humilhar na presença do Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez quando ele teve a notícia que entristeceu o coração dele. Ele orou ao Senhor, ele queria entender o que Deus queria dele para aquela situação. E ele buscou a face do Senhor. E o rei, vendo Neemias triste, perguntou: Neemias, o que está te acontecendo? Nunca te vi desse jeito, nunca te vi assim para baixo. Ele falou: rei, como que eu não posso estar triste? Olha a situação de Jerusalém, olha a situação da cidade natal dos meus pais, dos meus antepassados. Ela está em vergonha. E dessa forma o nome do Senhor também está sendo envergonhado. E aí o rei pergunta: mas e aí, o que você quer? O que você quer de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? E novamente a gente vê que o posicionamento de Neemias foi consultar ao Senhor. Eu trouxe aqui 10 atitudes do servo que edifica para o Senhor. E a primeira dela é: ele consulta o Senhor no tempo da crise. Se vocês abrirem lá em Neemias, no capítulo 2, verso 3, na parte B do versículo, diz assim: capítulo 2, versículo 3, na parte B. Como não estaria triste o meu coração se a cidade onde sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões queimados? E o rei me disse: o que você me pede? O que você quer de mim? Então orei ao Deus dos céus. E aí ele fala: e eu disse ao rei. Mas antes dele dizer para o rei aquilo que ele queria, ele consultou ao Senhor. Ele consultou aquilo que Deus queria que ele fizesse naquele momento. Senhor, qual que é o direcionamento? O que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu devo ficar? O que o Senhor disse para mim? Ele não foi precipitado.
Ele não agiu conforme o sentimento do coração dele. Ele buscou conselho no Senhor. Como é difícil isso, não é verdade? A gente geralmente tende a ser tão ansioso, tão precipitado. A gente primeiro faz e depois pergunta para Deus se era aquilo para a gente fazer mesmo. E muitas vezes Deus tem uma direção diferente. Deus tem um caminho diferente para nós, e nós não conseguimos escutar a voz do Senhor por causa da precipitação do nosso coração. Ele aguardou a direção de Deus. Ele recebeu a direção do Senhor, e então aí ele chegou no rei e disse: olha, eu quero reconstruir aquela cidade. Aí o rei falou: então vai, né? E ainda deu um prazo para ele voltar. Então ele tinha uma missão dada pelo Senhor, ele ainda tinha um prazo para cumprir aquilo dentro daquele tempo. E a segunda atitude que ele teve, a segunda atitude do servo que edifica, ele busca a habilitação para realizar a obra do Senhor. Vocês podem ver que antes dele ir, ele disse: ó rei, eu preciso que você me dê cartas. Eu preciso de cartas para o guardião da floresta, porque eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso cruzar até chegar em Judá. Sem as cartas eu não tenho habilitação para fazer essa obra. Se nós não buscamos nos habilitar no Senhor para aquilo que Ele designa para as nossas vidas, como nós vamos fazer? Se você não está preparado para avançar, você vai chegar num certo ponto e vai acabar tendo que regredir. Nós precisamos estar habilitados espiritualmente, habilitados para fazer a obra do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. O teu chamado é ir lá e orar pela vida de uma pessoa. Esteja com a tua vida consagrada. Consagra a tua vida, busca o Senhor antes de fazer aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Esteja habilitado para que o Senhor, Ele consiga ser canal, para que você consiga ser canal do Senhor, para abençoar aquela vida, para fazer aquela obra. Ele se habilitou e por isso ele conseguiu avançar, ele conseguiu chegar até Judá, para dar seguimento no propósito e no plano de Deus, para a vida dele e para a vida daquele povo. Amém? O terceiro posicionamento, Neemias capítulo 2, verso 12. Ele se posicionou como um líder. Quantas pessoas não poderiam ter tomado a frente daquela obra ao invés dele? Quantas pessoas? Muitas vezes ele poderia até olhar para ele e falar assim: mas eu sou só um copeiro, eu sou só um servo do rei, eu estou aqui na Pérsia, eu vou sair daqui, eu vou lá e não vai dar certo, tem tantas pessoas melhores do que eu para fazer isso. E muitas vezes a gente se sente dessa forma. Às vezes o Senhor fala para você: ó filho, eu preciso de você na minha obra, eu preciso de você me servindo, né? A obra do Senhor, ela é larga, ela é grande, são poucos aqueles que se dispõem para trabalhar, para servir ao Senhor. E às vezes a gente acha tantas desculpas, às vezes a gente acha tantos motivos para dizer para o Senhor que a gente não pode, que a gente não deve, né? Mas Neemias, ele se posicionou. Antes de outras pessoas poderiam ter tomado essa posição de líder que ele tomou e dizer: não, a cidade do Senhor não vai ficar nessa vergonha. A cidade estava com os muros totalmente quebrados. Gente, uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. O povo vivia na miséria. O povo vivia na insegurança, na incerteza de saber como que seria o amanhã. Qualquer inimigo que se levantasse contra eles poderia prevalecer facilmente. E aquilo doeu no coração dele. E ele falou: você, eu que vou me habilitar, eu vou me colocar nessa brecha. E eu vou ser canal do Senhor para realizar essa obra. Neemias capítulo 2, verso 12, que diz assim: me levantei à noite junto com uns poucos homens, porque ele chegou lá em Judá e ele começou a recrutar aquelas pessoas que estavam dispostas a realizar aquela obra com ele. E o povo não estava dando muita confiança para Neemias, não. Ele estava achando que ele estava com uma ideia louca. Imagina, só nós, como é que a gente vai fazer? Tudo conspira contra. Todas as circunstâncias não estão a favor. Então, ele diz aqui: foram poucos que se juntaram a mim para realizar essa obra. Aqui no verso 12: me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Foram poucos que se dispuseram com ele
para realizar aquela obra de reconstrução, de restauração. Mas mesmo assim ele não desistiu. Sabe por quê? Ele tinha certeza que aquilo que tinha motivado ele a sair lá da Pérsia para vir para Jerusalém para realizar essa obra não era algo do homem, era algo de Deus, era algo do céu para a vida dele. Então ele sabia que ele tinha que continuar. E mais para frente a gente vai ver quantos empecilhos, quantas barreiras, quantas dificuldades ele teve que enfrentar, assim como nós enfrentamos para fazer a obra do Senhor. Mas ele não desistiu. A quarta característica do servo que edifica: ele testemunha o agir de Deus na sua vida. Ele testemunha para fortalecer o coração daqueles que estão fracos, daqueles que estão precisando de uma palavra de fé para seguir adiante. Isso está lá em Neemias 2, capítulo 2, verso 18, que diz assim, ó. Neemias 2, 18. E lhes declarei como a bondosa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me dito. Então disseram: vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Aleluia. Ele testemunhou junto àqueles homens aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E que até aquele momento o Senhor ele estava tornando a situação favorável para que aquela obra fosse realizada. O teu testemunho motiva o coração daqueles que estão desanimados, daqueles que estão abatidos, daqueles que estão tristes, daqueles que muitas vezes não encontram motivo e razão para seguir adiante. Testemunhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes você acha que é uma coisa pequena, que é bobagem, que você não deve falar. Mas às vezes um irmão teu está passando por essa situação. E a palavra que vai sair da tua boca, vai ser palavra de Deus para a vida dessa pessoa. E vai reerguer essa pessoa. Amém? Quantas coisas o Senhor não tem feito por nós. A gente não tem pelo menos um motivo para testemunhar a bondade e a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Eu acredito que nesse momento de crise, de pandemia, nós temos muitos testemunhos, muitas coisas para dizer a respeito do que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos cingido. O Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos dado direção. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E nós precisamos testemunhar para fortalecer o coração daqueles que estão fracos, daqueles que estão distantes da presença do Senhor. Amém? A maior parte do povo tinha sido levado cativo. Os poucos que sobraram estavam desanimados, deprimidos, tristes, na miséria, sem perspectiva do amanhã, sem saber o que seria deles. Muitas pessoas estão assim agora, totalmente sem perspectiva de saber como é que vai ser o dia de amanhã. Quantas pessoas perderam o emprego, viram toda a sua estabilidade ruir, viram tudo aquilo que eles conheciam como segurança desabar e ficaram totalmente sem chão. Nunca se viu um índice tão grande de suicídio, de depressão, o aumento por medicamentos, né? Para tratamento de depressão aumentou. As pessoas estão carecendo de ouvir a respeito do Senhor, de ouvir a respeito de um Deus que restaura, de ouvir a respeito de um Deus que, mesmo que tudo esteja destruído, mesmo que tudo esteja ruindo, Ele é o Deus que edifica, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que muda a sorte. Amém? Aleluia. Quinta atitude do servo que edifica: ele não teme a afronta do inimigo. Já não bastasse a situação caótica que eles estavam passando, Neemias ainda tinha que lidar com Sambalá, Tobias e Gesem, o trio maravilha, que ficou o tempo todo, durante toda a obra, tentando atrapalhar, tentando fazer com que tudo desse errado, lançando palavras de derrota, lançando palavras de afronta, dizendo entre as pessoas: quem que esse Neemias acha que ele é? Da onde que esse homem saiu? Quem ele pensa que ele é para fazer tudo isso que ele está querendo fazer? Por acaso o rei está sabendo de tudo isso que ele está querendo fazer?
não vai dar certo, larga a mão. Ó, vocês, se a meia dúzia aí de homem fraco que está com você, você acha que você vai chegar em algum lugar? Você acha que você vai conseguir nessa situação toda que a gente está vivendo? Tudo indo de mal a pior, você acha mesmo? Não, esquece, deixa para lá. Neemias, ele tinha convicção no coração dele, ele sabia exatamente o Deus que ele servia. Aquelas palavras bateu e voltou, não penetrou no coração dele, não deixou o coração dele desanimar. Ele sabia que ele estava realizando uma obra para o Senhor. Ele sabia que iam surgir situações para desanimar, para tentar desmotivar. E tem uma característica muito interessante nisso, que eu li quase todo o livro de Neemias, e a gente percebe que todas as vezes que Sanbalat, Tobias e Gesem chegava perto de Neemias para falar alguma coisa, para provocar, para cutucar, ele não respondia a eles. Ele não respondia, ele não falava, ô fulano, ou entrava em conflito, ou brigava. Poderia, né? Dizer, ô, sai daqui, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele não respondia a eles, e a gente vai ver isso na Bíblia. Ele não entrava em conflito desnecessário, que era a sexta característica do servo que edifica. Vamos lá no... Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó, Neemias 2, capítulo 20. Perdão, capítulo 2, versículo 20. Lá em cima, Sanbalat está falando aqui, ó. Sanbalat, Tobias e Gesem. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Vocês estão malucos? Aí Neemias responde assim, ó, então lhes respondi. Olha só, ele responde eles com uma oração. Ó Deus dos céus, o Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa não foi a primeira vez que o posicionamento de Neemias diante deles foi orar ao Senhor. Se voltar a Deus e falar, ó Senhor, olha o que esse aqui está fazendo. Faz justiça para que a tua obra seja realizada. Ele não perdeu tempo discutindo, ele não perdeu tempo debatendo, ele não perdeu tempo brigando para ver quem que estava certo ou não. Ele foi objetivo, eu estou aqui para realizar a obra do Senhor e eu não vou deixar nada tirar o meu foco. Eu vou continuar firme. Amém? Eu sei que é um momento em que muitas polêmicas são levantadas e às vezes é difícil a gente ficar fora de discussão, fora de rodas de conversas que não edificam, mas o Senhor, Ele está pedindo a nossa atenção. Ele está pedindo que a gente não desperdice a nossa atenção com aquilo que não é do interesse dEle, com aquilo que não vai edificar a tua vida, com aquilo que não vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Foca no Senhor. Para de olhar, para de perder tempo com distração, com tantas conversas que chegam no teu ouvido para te desanimar, para tirar o teu foco, para minar a tua fé. Amém? Aleluia. A sétima característica, ele não dá ouvidos a vozes contrárias. Capítulo 4 de Neemias, do verso 1 do verso 1 ao 6, que diz assim: quando Sanbalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir com que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Aleluia. Com certeza poderão, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano. Aleluia. Tobias, o amonita, estava com Sanbalat e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, ela vai lá e vai derrubar aquela muralha de pedras. Aleluia. Verso 4, ele responde o coração: ouve Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados.
faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça dele, faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado de diante de ti, pois te provocam a ira na presença dos construtores. Aleluia! Ele respondeu o inimigo com oração, buscando ao Senhor. Ele não perdeu tempo respondendo a eles. Ele dobrou os joelhos, ele ergueu os olhos dele para o Senhor e falou: Senhor, é a ti que eu me dirijo, é ao Senhor que eu busco, é em ti que eu busco saída, é em ti que eu busco refúgio, é em ti que eu busco solução. Eu não vou perder tempo com distração de Satanás na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. É tempo da gente dobrar os nossos joelhos e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. É tempo de nós pedirmos para o Senhor colocar nos nossos ouvidos filtros espirituais, para que a gente comece a filtrar tudo aquilo que a gente ouve, muitas coisas que não edificam o nosso espírito, não edificam o nosso coração. Pelo contrário, só vem para minar a nossa fé, só vem para tirar a nossa esperança, só vem para nos fazer agir conforme o contrário que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que Deus tem nos direcionado. Em nome de Jesus, que você possa entender nessa tarde o que o Senhor está querendo te falar. Que você possa entender nessa tarde que o Senhor, Ele quer comunhão com você. É a comunhão que traz restauração. É a comunhão que traz restauração. Coloca isso no teu coração, em nome de Jesus. Você só vai conseguir realizar a obra do Senhor da forma como Ele deseja, se você tiver comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A oitava característica: ele se preparou para a guerra. Nossa, mas guerra? Ele foi lá para fazer uma obra de engenharia. Ele foi lá para reconstruir os muros, para reconstruir as portas, para reerguer a cidade que estava totalmente destruída. Preparar para a guerra. Ele teve que se preparar para a guerra. Ele teve que se adaptar para todas as investidas do inimigo contra a vida dele e contra o povo de Deus. E ele não deu para trás. Abre lá em Neemias capítulo 4, no verso 16 até o verso 18. Eu sinceramente acho essa parte sensacional. Mostra como ele se usou da sabedoria de Deus. Não temeu, não arredou o pé dali, porque ele sabia que Deus era com ele. Neemias capítulo 4, do verso 16 ao 18, que diz assim: Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. Os que tocavam trombeta estavam ao meu lado. Imagina, um tijolinho numa mão e uma espada na outra. Era assim que cada um deles estava edificando aqueles muros. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito poderoso. A espada, as armas, elas precisam estar na nossa mão enquanto nós fazemos a obra do Senhor. São as nossas armas espirituais que nós usamos contra o inimigo quando ele investe contra as nossas vidas. Eu quero só fazer a obra, não quero ir para a guerra não. Servo do Senhor tem que estar pronto para ir para a guerra. Não é só tijolinho na mão, é espada na mão também. Porque o inimigo vai aparecer quando você menos espera. Quando você pestanejar, quando você der uma piscada, ele vai aparecer. E se você não tiver munido das armas espirituais, você cai. Jejum, oração, louvor, busca da presença de Deus.
são as armas espirituais que nós temos que usar contra o inimigo. E isso tem que estar bem claro para nós. Aquela obra não teria se completado. Eles não teriam conseguido construir o muro, principalmente no tempo recorde, porque a Bíblia diz que foi um tempo recorde. Em 52 dias, eles reconstruíram, eles finalizaram aquela obra contra todas as perspectivas, contra todos os prognósticos. Com certeza, se fosse fazer uma análise por especialista lá para constatar, né, quanto tempo iria precisar, quantos homens iriam precisar, quanto material ia precisar, com certeza iria ficar tudo totalmente muito diferente daquilo que aconteceu. Porque quando Deus está no negócio, meu irmão, a coisa não é carnal, ela é espiritual, ela é sobrenatural. O nível, né, de nós, dos seres humanos, é o nível natural. De Deus é o sobrenatural. Deus estava naquele negócio. Então aquilo que não era humanamente possível foi realizado por meio daquele povo, foi realizado por meio daquele homem. Mas ele se preparou, ele entendia que ele precisava estar preparado para a guerra. Porque Sanbalat, Tobias e Gesem juntou lá uma quadrilhinha e veio atrás deles. Porque eles colocaram na cabeça que eles iam atrapalhar aquela obra, que ela não ia se completar de forma nenhuma. De maneira nenhuma eles iam permitir que aquilo acontecesse. Então eles tentavam entrar por todos os ângulos, por todas as entradas que tinham. Só estavam procurando uma brechinha pequenininha. Só estavam procurando eles pestanejarem um pouquinho, né? Para eles conseguirem pegar eles desapercebidos e destruir tudo aquilo que já havia sido feito. Às vezes essas pequenas raposas que entram e destroem tudo, às vezes são tão pequenininhas, né? Às vezes é um pensamento, é uma palavra, é um posicionamento que nós tomamos e que não entendemos no mundo espiritual o que significa. E aquilo começa a minar a obra de Deus nas nossas vidas. Pequenas palavras, pequenos pensamentos, pequenas coisas que a gente deixa penetrar na nossa mente, que a gente deixa entrar na nossa casa e a gente não percebe. E a obra de Deus, ela começa a ser destruída na nossa vida porque nós permitimos. Estejam atentos. É tempo de nós estarmos atentos, com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos atentos, para ver e ouvir aquilo que o Senhor está nos direcionando. Nunca larga a tua espada. É tempo de guerra. É tempo de edificar na presença do Senhor. É tempo de edificar na casa do Senhor. É tempo de fazer a obra do Senhor. Mas você tem que estar preparado também. Você tem que estar preparado, senão o inimigo te derruba. Amém? E o Senhor, Ele não nos deixa despreparados quando nós buscamos a Ele. Ele diz tudo o que você tem que fazer. Ele fala tudo o que você tem que buscar. Filho, ó, na minha palavra que você tem que buscar direção. Você está em dúvida, você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você vai? É aqui, ó. Essa aqui é a espada que nunca tem que sair da tua mão. É ela que vai te dar a direção e que vai fazer com que você vença o inimigo. Amém? Aleluia. A nona, penúltima característica. Abre lá em Neemias capítulo 6, verso 1. Ele fechou todas as brechas. Todas as brechas. Ele sabia que se tivesse uma pequena brecha, o inimigo iria entrar e a destruição seria ainda maior do que antes. Neemias capítulo 6, verso 1. Quando Sanbalat, olha lá, Sanbalat, Tobias e Gesem, eles não vão te dar sossego. Não adianta você ficar pedindo para Deus para você ter sossego de Sanbalat, Tobias e Gesem, não, porque é tempo de guerra. Eles vão vir atrás, mas você vai estar preparado espiritualmente em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem e Gesem, o árabe, né? E o resto de nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não via brecha nenhuma. Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Aleluia. Não tinha brecha. Não tinha brecha. Nós precisamos fechar as brechas. Aquilo que o inimigo encontra como ocasião nas nossas vidas para nos derrubar, para minar a nossa fé, para enfraquecer a nossa vida espiritual,
para nos enfraquecer no propósito de buscar o Senhor. E quando a gente para pensar nessa missão de ser aquele que edifica, eu quero falar às mulheres do Senhor que estão aqui nessa tarde e as que estão assistindo. A palavra do Senhor em Provérbios diz que a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Nós temos esse papel de edificadoras. Amém? Nós temos esse papel de edificadoras na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Se você quer edificar, começa pela tua casa. Às vezes tem ali algum muro quebradinho. Às vezes tem alguma brecha onde o inimigo está encontrando ocasião e ele está entrando e está trazendo destruição, e está trazendo discórdia, e está trazendo tantas coisas. E você fala: Senhor, eu não entendo por que tudo isso que eu estou passando. O Senhor está te falando nessa tarde: presta atenção nessas pequenas brechas no muro, porque o inimigo está entrando por elas. Tampa essas brechas em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vai te mostrar, meu irmão, minha irmã. Se você buscar o Senhor, Ele vai te mostrar exatamente o que você tem que reparar na tua vida. Amém? Ele fechou todas as brechas. E o muro foi reedificado num tempo recorde. Ainda no capítulo 6, no verso 15. Peraí, esse aqui acho que eu já li, né? Amém. A 10ª característica daquele que edifica para o Senhor: ele firma uma aliança com Deus. Último versículo, gente. Capítulo 9, verso 38. A obra já havia sido completada. Deus foi com eles. Deu tudo certo. Mesmo contra todas as probabilidades de que tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para não conseguir, ele tinha tudo para fracassar. Mas deu certo. O Senhor foi com ele. E mesmo que aquilo, esse intento que você tenha no teu coração, esse sonho, esse projeto, esse desejo, muitas vezes até de fazer a obra do Senhor, e você acha que você não vai conseguir, você acha que não vai dar certo, você acha que está tudo conspirando contra, o Senhor está te dizendo: se eu for com você, vai dar certo. E o Senhor, Ele é conosco, Ele nos cinge, Ele nos capacita. Não foi a capacidade de Neemias que fez com que o muro fosse reconstruído. Ele apenas se dispôs. Ele apenas disse para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me envia para fazer a tua vontade, para cumprir a tua obra. Eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou rendido na tua presença. Ele apenas se dispôs e seguiu a direção do Senhor. E aquela obra se completou. Não foi para a glória de Neemias, não foi para a glória do povo, foi para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? A gente está vivendo um momento que, se a gente olhar ao nosso redor, tem muito muro queimado, tem muita porta quebrada, tem muita destruição, miséria, vergonha, tristeza, angústia, depressão. Mas em nome de Jesus, nós precisamos, como servos e servas do Senhor, nos posicionar. A gente não pode mais só ficar olhando e lamentando. Se a gente ficar só olhando e lamentando tudo que está acontecendo ao nosso redor, nada vai mudar. Pega um tijolo na mão, pega a espada na outra, comece a edificar em nome de Jesus. Deus é contigo, vai dar certo. O Senhor está te dizendo nessa tarde: se você tomar essa palavra no teu coração, o Senhor vai fazer algo tão grande na tua vida que nem você vai acreditar. Porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. E é nesse tempo, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é hoje que Deus está te chamando. É hoje que Deus está querendo te despertar e dizer: ei, acorda aí, ó, é tempo. As pessoas estão precisando ver o poder de Deus se manifestando através das nossas vidas. Deus tem restauração, tem cura, tem milagre, tem transformação para todos aqueles que se achegam na presença do Senhor. E nós precisamos ser os primeiros a trazer essas pessoas para a presença de Deus. Para finalizar, capítulo 9, verso 38 de Neemias. Ele firmou uma aliança com o Senhor, uma aliança que o povo havia quebrado. Essa aliança, ela foi restabelecida. Verso 28. Porém, quando se viam em descanso... Opa, peraí. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. 9:38. Aqui.
Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Aleluia. A aliança foi restabelecida, a aliança foi restaurada. E o selo do Senhor foi colocado sobre aquela aliança. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, vai nos direcionar para que nós possamos refazer a nossa aliança com Ele. Para que nós possamos estar dispostos e disponíveis para aquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. O pessoal do louvor pode subir, por favor? O Senhor, Ele tem procurado aqueles que estão dispostos. E infelizmente nos tempos que nós estamos vivendo, muitos têm lançado a mão do arado. Muitos têm olhado para trás, muitos têm desistido. Muitos têm deixado de caminhar por tantos motivos, por tantas razões. Aleluia. E o Senhor, Ele está dizendo: filho, eu quero ouvir a tua voz dizendo: eis-me aqui, porque eu quero te usar. Aleluia. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: Deus não precisa de nós, sabia? Se Deus te chamar e você dizer: Senhor, agora eu não posso, deixa para outro momento, eu tenho muitas limitações. Você pode ter certeza que a obra de Deus não vai parar porque você está dizendo não. Deus vai usar quem se dispor. Se ninguém se dispor, Ele usa o que Ele quiser usar, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Então veja, o Senhor não precisa de nós, mas Ele nos ama, por isso que Ele vem atrás de nós, por isso que Ele nos dá a sua palavra. Mas nós precisamos do Senhor. O que somos nós longe da presença de Deus? Que somos nós longe da presença do Senhor? A gente nada pode, a gente nada faz. A nossa mão humana, ela alcança até um certo ponto. A partir dali a gente não consegue ir. Aí a gente começa a se frustrar, se decepcionar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero que você comece a falar com o Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor tem procurado nos nossos corações disposição para servir a obra dEle. Eu sei que muitas vezes você pode pensar: mas esse não é o momento, tem tantos empecilhos, tudo que está acontecendo, eu não vou para a igreja, eu estou com medo. Em nome de Jesus, lança fora esse medo do teu coração. O Senhor está te dizendo: é esse o tempo que eu quero usar a tua vida. É esse o tempo que eu vou te cingir, assim como eu cingi a Neemias. E em nome de Jesus, por meio da tua vida, eu vou restaurar aquilo que foi destruído. Eu vou restaurar aquilo que caiu. Em nome de Jesus, vou usar a tua vida. Se você apenas se dispor, se você levantar suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença para realizar a tua obra. Aleluia. Em nome de Jesus. E nós vamos restaurar a nossa aliança com o Senhor. A aliança vai ser restabelecida. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde nós oramos a Ti, Jesus. Porque nós sabemos que nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada que nós nos propusermos a fazer vai dar certo se o Senhor não estiver à frente. Se não for o Senhor a nos direcionar. Se não for o Senhor a nos dar caminho. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor visite a vida de cada um, Senhor. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, Senhor. Daqueles que andam prostrados, tristes, deprimidos, sem direção, sem caminho, sem saber como que vai ser o dia de amanhã. Em nome de Jesus, que eles possam entender que o poder e a soberania de Deus é que reinam, e que aquele que confia no Senhor, ele não se frustra. Aleluia. Oh, a Ti eu vou clamar, Jesus. A Ti eu vou clamar nesse dia. A Ti eu vou buscar no dia da minha angústia. Eu sei que todas as coisas vêm do Senhor. A restauração vem do Senhor. A força não vem de nós, mas a capacitação e a força vem de Ti. Fortalece cada coração, Senhor. Fortalece cada vida, Senhor. Aqueles que têm chorado, Senhor. Aqueles que andam sem forças para orar, para buscar a Tua face. Oh, em nome de Jesus, que eles possam ouvir as boas novas de que é tempo de restauração.
Aleluia, é tempo de tudo aquilo que foi quebrado, de tudo aquilo que foi saqueado, de tudo aquilo que foi destruído pelo inimigo ser restituído pelo Senhor. Aleluia, e só o Senhor tem poder de realizar essa obra. E se você crê no teu coração, você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. A ti eu vou clamar, Jesus. A ti eu vou clamar. Onde você estiver, levanta as suas mãos e adora ao Senhor com todo o teu coração. E tudo está em ti. Tudo vem de ti, Jesus. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela é fiel. Tudo pode passar. Aleluia. Teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra Pode bater mim. no peito e dizer assim, ó, preparado pra mim. Aleluia, Deus está preparando pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, nós cremos, Senhor. A ti, Senhor. Clama com todo o teu coração nessa tarde. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Hoje, Senhor, Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado. é preparado pra mim. você. Toma posse em nome de Jesus. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Se renda aos pés do Senhor nessa tarde. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Aleluia, se renda aos pés do Senhor nessa noite, nessa tarde, porque a presença dele está aqui. Aleluia. Nós nos rendemos diante da tua presença, Senhor. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Jesus. Será que pode escutar você nessa tarde? Aqui. Eis aqui tua serva, Senhor. Eis aqui teu servo, Senhor, que atendem ao teu chamado, Senhor, que estão dispostos a fazer a tua obra, a cumprir, Senhor, a tua vontade nessa terra. Podem não ser muitos, Senhor, mas são necessários para que a obra do Senhor seja realizada. Aleluia. São aqueles que vão viver o sobrenatural de Deus, porque abriram mão de tudo para servir ao Senhor. Abriram mão do conforto, abriram mão de uma posição de privilégio. Aleluia, para servir ao Senhor. Eis-me aqui. Eis
Jesus aqui nessa tarde, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar ligados. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Que alegria, né? Que emoção poder estar na presença de Deus. Poder estar aqui na casa do Senhor, adorando Ele em espírito e verdade. E você que está aí na sua casa, com certeza, está ligado com o coração no trono do Pai. Porque o nosso Deus onisciente, onipresente, até o nosso próximo encontro do culto das mulheres, que se realiza aqui nessa igreja, né? Todo primeiro sábado do mês. Nós somos gratas ao Senhor por cada vida, por cada pessoa que ministra a palavra. Aqueles que me dizem, eis-me aqui. A Nath, nós sabemos que é uma menina, é a nossa menina, mas o Senhor tem usado ela tremendamente neste lugar. E eu sou grata ao Senhor, não só pela vida da Nath, como de todas, né? Que o Senhor coloca neste lugar para alimentar a nossa vida, amém? Não esqueça, antes de dar o término final, vai ter o culto agora, às 17h30, culto dos jovens. Continue aí, na presença aí, juntamente com a Igreja Nazarena aqui de Bauru, junto no seu coração, louvando e adorando esse nome, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração agora, uma oração juntas. Coloca aí diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que você precisa. Você que está aí na sua casa, coloca diante do Pai. Coloca diante do Pai aquilo que você realmente, aos seus olhos, você não consegue. Você acha que está muito difícil. Você acha que está doendo. Você acha que não tem jeito. Você ouviu a palavra de hoje, como foi na vida de Neemias, né? As circunstâncias diziam tudo que não podia, que nada ia dar certo, mas no final tudo deu certo. E assim vai ser na sua vida. É fé. Então, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos juntos, no seu coração, orando a esse Deus que tudo pode, amém? Senhor, em nome de Jesus, diante do teu altar, nós oramos juntas no seu coração, no seu espírito, declarando, Senhor Jesus, que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que não foi por um acaso que tu entregaste o teu único filho naquela cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós sabemos que hoje ele vive para sempre. Ele está aqui em nosso meio, está pronto a nos abençoar, a fazer o impossível na vida daqueles que crê. E nós cremos, Senhor Jesus, que as suas misericórdias são aquelas que duram para sempre. Porque tu és um Deus de amor, um Deus grande, um Deus que tudo pode, um Deus que opera onde o homem não pode fazer. Senhor, é a ti que nós elevamos as nossas necessidades. Senhor, tu conheces do coração de cada um. Tu sabes, Senhor, aquilo que nós precisamos. Tu sabes, Senhor Jesus, aquilo que as suas filhas desejam, aquilo que cada um está passando por este momento, Senhor. Eu oro, Senhor, no teu nome, Jesus, para que tu vá ao encontro de cada um e dá-lhe a sua vitória, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue. É o nome que está acima de todo nome, é o nome
Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós agradecemos por essa tarde, agradecemos por essa palavra, agradecemos por este culto, agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo o que tu fizeste, que tu has de fazer ainda, Senhor. É no teu nome que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.